Boa noite, seja muito bem-vindo ao UND, que hoje vai falar sobre Covid-19. Uma cientista desenvolve um modelo matemático que prevê o caminho da doença. Entenda como funcionaria os casos de reinfecção. E sobre esse assunto tão importante, a gente conversa hoje, então, com Cristiane Batistella, física e cientista da USP. Tudo bem? Doutora, seja muito bem-vinda ao UND. Como vai? Muito obrigada, Roberta, pelo convite. Obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho de ciência e de mostrar o que a Universidade de São Paulo tem feito. Doutora, para a gente entender, então, a Covid-19 sob a ótica dos cientistas, dos físicos, a senhora acabou criando um modelo matemático, né, sobre a doença, sobre a questão da reinfecção. O que ele revelava em primeiro momento? Bom, primeiro, acho que é importante a gente explicar para o público que nos assiste o que é um modelo, né? Um modelo é uma representação da realidade, como, por exemplo, uma fotografia retrata uma cena, ou um quadro retrata uma pintura de uma pessoa ou de um local. Um modelo é uma representação dessa realidade. E um modelo matemático é uma representação que admite equações matemáticas. A grande vantagem da gente descrever a realidade usando equações matemáticas é a possibilidade da gente poder escrever algum objeto de estudo em função do tempo e sermos capazes de prever comportamentos futuros. E a partir desses comportamentos, estabelecer estratégias de controle. Então, o primeiro modelo que nós estudamos tinha como função estudar o comportamento da propagação da doença na comunidade. Era o chamado CIR, é isso? Ele tinha o modelo três CIR, fatores, né? O modelo CIR foi o primeiro modelo que é chamado de modelo compartimental, em que a gente divide a população em compartimentos. No grupo dos suscetíveis, letra S, no grupo dos infectados, o I, e o grupo dos removidos ou recuperados, que a gente chamava de letra E. Posto em 1930, mais ou menos, por Kermack e McKendrick, e eles tinham como objetivo tentar estudar como é que o grupo dos infectados se relacionava com o grupo dos suscetíveis e como é que a doença ia se propagando numa sociedade. O nosso primeiro trabalho, que é uma nota técnica, que foi feita sob supervisão do professor Piqueira, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, era um trabalho que propunha a alteração do grupo dos removidos. E desse grupo dos removidos, nós fizemos uma divisão no grupo dos removidos, sendo uma parte o óbito e outra parte os imunes. O objetivo desse primeiro trabalho foi estudar o grupo dos imunes, visto que o grupo dos óbitos foi muito notificado pela mídia. Então, a pergunta que a gente tentou responder naquele momento tudo bem, vamos ter um grupo de imunizados, como fica esse grupo num determinado intervalo de tempo e como que o sistema de saúde vai acolher essa população? Então, para a gente entender, doutora, há um tempo atrás, a senhora já esteve aqui no UND falando, primeiramente, desse primeiro modelo matemático, né, que falava dessa questão da propagação da Covid-19. Hoje a gente vai entender um novo viés, que é essa questão da imunização dos imunizados em relação aos casos de reinfecção. O que a gente pode ter de novo? A senhora é aqui da região, professora aqui em escolas da região, também cientista da USP. De acordo com todos esses resultados do primeiro modelo matemático que foi feito já no início da pandemia, onde começou toda essa pesquisa, a gente tem resultados específicos e agentes públicos buscando a solução nos cientistas dessa pandemia que a gente está vivendo, quanto a ciência tem ajudado, então, as políticas públicas da nossa região, principalmente na Baixada Santista? O primeiro trabalho que foi feito teve como importância mostrar qual a primeira estratégia de controle da propagação do vírus. A melhor estratégia seria isolarmos o grupo dos infectados. E isolar o grupo dos infectados significaria isolar os infectados sintomáticos, que são aqueles infectados que apresentam os sintomas da doença, e os infectados assintomáticos que não apresentam os sintomas da doença. Como nós não temos e não fizemos essa testagem suficiente,
nós não tínhamos como saber quais eram as pessoas que eram infectadas assintomáticas. Então, a segunda parte da estratégia é isolar qualquer possibilidade do contato entre o infectado e o insuscetível. E por isso, naquele primeiro momento, foi fundamental o estudo e mostrar por que o isolamento social era uma estratégia de controle. Então, esse primeiro trabalho que foi realizado lá no começo de abril, ele mostrava a importância do isolamento social e por que ele é uma estratégia eficiente na redução da taxa de contaminação. Agora, depois desse momento, nós colhemos um pouco mais de dados da pandemia, pudemos entender um pouco mais a dinâmica de propagação do vírus e, a partir disso, nós estabelecemos outras propostas de trabalho. Mas o primeiro trabalho que foi feito, ele auxiliou os agentes públicos a perceberem que o fique em casa, que o isolamento social, ela é uma estratégia que é resultado de um modelo matemático, que é um resultado de ciência, não é um achismo, é uma necessidade você evitar esse contato, principalmente naquele momento. Agora, dentro disso que a senhora está mencionando, a gente sabe, né, que em todas as menções que as autoridades faziam, todos os discursos, se colocava sempre o embasamento da ciência. Embasados na ciência, de acordo com os dados científicos, a gente decide que agora a gente opta pelo isolamento. Depois de um tempo, então, se optou pela retomada da economia, né, pela flexibilização do comércio, da economia de uma forma geral. De acordo com o modelo matemático, a senhora acredita que a gente flexibilizou no estado de São Paulo no momento certo? A flexibilização, ela tem um lado associado ao lado econômico, né? E tem o lado associado à questão da propagação da doença. É muito importante que as pessoas percebam que naquele momento e neste momento, Roberta, a flexibilização não significa o fim da pandemia. Nós estamos vivendo no momento em que o vírus circula ainda pela sociedade, aprendemos, no meu ponto de vista, pagando um preço alto, como tratar grande parte das pessoas que necessitam e necessitaram de atendimento hospitalar, mas as pessoas precisam ainda continuar a seguir os protocolos. Então, este momento de flexibilização ainda é um momento que requer cautela. Então, os médicos, os infectologistas, os epidemiologistas e nós, cientistas, estamos frisando a necessidade de mantermos o isolamento social ainda, ir à rua somente o necessário, porque a pandemia só acaba com a chegada da vacina. E, por enquanto, isso ainda não é uma realidade. Então, aquele momento era um momento de olharmos para a questão econômica do país, mas que as pessoas, a sociedade como um todo, precisa ter o olhar do outro. Quais são as pessoas que realmente precisam estar trabalhando, precisam estar à rua? Sim, essas pessoas, elas continuam seguindo os protocolos adequados e vão à rua. Os que não necessitam colaboram para a diminuição dessa disseminação da doença, fazendo o que dá para ser feito em home office, school home e assim por diante. No próximo bloco a gente fala então sobre reinfecção. O que o modelo matemático tem descoberto em relação à reinfecção da Covid-19? É só um minutinho, não sai daí, eu volto já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é em reinfecção da Covid-19 e sobre isso eu converso com Cristiane Batistella, física e cientista da USP. Cristiane, a gente está falando agora sobre as questões da reinfecção, que é um assunto que tem vindo à tona. Muita gente que já se achava livre da Covid-19 pode ser reinfectada. E aí eu gostaria de entender então como é que o seu modelo, como é que o modelo matemático pode prever cenários de reinfecções? A gente tem alguma estatística, como é que isso pode se comportar? Bom, primeiro, Roberto, é muito importante perceber que esse segundo trabalho que foi realizado pelo nosso grupo de pesquisa sob orientação do professor Piqueira é um trabalho que foi um estudo de caso da cidade de Santos, cidade de São Paulo e cidade de Campinas. Nós escolhemos essas 3 cidades porque elas aderiram ao isolamento social em instantes distintos. Então, São Paulo foi a primeira cidade que aderiu ao isolamento social, seguido de Santos e, posteriormente, de Campinas. Então, o que se objetivou estudar nesse modelo
foi a possibilidade da reinfecção da doença. Visto que a literatura científica mostrava que algumas doenças semelhantes a essas admitiam essa possibilidade, a pergunta que fizemos era: como fica a propagação da doença caso um indivíduo infectado que já tenha se recuperado volte a ser suscetível à infecção? Em outras palavras, se a imunidade adquirida pelo indivíduo for uma imunidade temporária e não permanente. Então, esse segundo trabalho, ele teve esse viés, o estudo dessas 3 cidades, e esse estudo foi feito usando os dados colhidos no SEAD dos infectados reportados, ou seja, das pessoas que foram infectadas e elas tiveram a notificação de que estavam infectadas. E a partir desses dados, nós propusemos um novo modelo antes do primeiro caso da reinfecção aparecer, que foi dia 24 de agosto. Esse trabalho ele foi submetido à revista científica que estamos aguardando o resultado no começo de julho. Então, ele foi um trabalho que foi feito com os dados do início da pandemia até o final de junho. Ou seja, os cientistas já previam que a gente poderia ter uma reinfecção mesmo antes dela ter acontecido, né? Não era uma situação descartada. Então, a ideia foi estudar, tudo bem, visto que pode ocorrer essa reinfecção, como fica a dinâmica de propagação e o que eu posso mostrar para os agentes públicos que pode acontecer e quais são os devidos cuidados que a gente precisa acionar a população para que eles continuem tendo e evitar danos maiores. Agora, doutora, a senhora falou muito sobre a questão da vacina e é o que está todo mundo esperando para ter um pouco mais de segurança para sair para as ruas, para poder voltar ao trabalho, tentar voltar a uma vida, entre aspas, quase que normal. Enquanto essa vacina não chega, o que a gente pode esperar, tendo em vista essa possibilidade da reinfecção? Existe algum local específico onde essa reinfecção possa ser maior? O meio ambiente muda em relação às pessoas, aos sintomas? O que vocês têm de estudos relacionados a isso? Bom, falar da vacina é falar de uma situação um pouco complexa, Roberta, porque produzir uma vacina requer muita pesquisa, muitos testes e muita confirmação da eficácia da medicação. Então, isso leva tempo e o grande benefício que nós temos nesse momento é que o mundo está unido na busca por esta solução. Então, isso nos diz que ela será feita num intervalo de tempo menor se comparada às outras doenças. Enquanto a vacina não chega, é muito importante que os protocolos sejam seguidos, né? Então, é muito importante frisar a importância do uso da máscara. O Instituto de Física da Universidade de São Paulo está publicando um trabalho cujo primeiro autor é o Fernando Moraes, com demais grupos de pesquisa orientado pelo professor Paulo Artacho e pelo professor Vanderlei Wun, que eles estão usando os aparelhos de medição de física de ciências atmosféricas para medir poluentes, para mostrar a eficácia do uso da máscara, e é muito eficaz, hoje é uma das barreiras mais importantes que nós temos, então é fundamental que a pessoa que hoje precise ficar na rua, use a máscara, faça a higienização das mãos de forma correta, evite contato com os olhos, com as vias aéreas superiores, né, na rua, porque o que a gente está mostrando no trabalho da reinfecção é que não existe um padrão. Então, por exemplo, Santos, São Paulo e Campinas são cidades que tiveram a propagação da doença de formas diferentes e a reinfecção nessas cidades também é diferente. Não se sabe a origem biológica ainda disso, mas tudo indica que essa reinfecção ela sofra influências ambientais, quer dizer, depende de características ambientais e depende também de resposta da imunidade dos indivíduos, né? Os indivíduos eles não respondem a uma doença da mesma forma. E isso a gente mostra de forma clara no modelo, quando a gente faz
as simulações usando os dados dos doentes infectados. Então, enquanto a vacina não chega, é importante que a gente perceba que a pandemia não acabou e que é necessário seguir os protocolos indicados. Eu não sei se a senhora teria essa resposta, mas eu acho que uma das questões que vem à tona quando a gente fala de reinfecção são dois pontos. Por exemplo, se a gente fala de alguém que no primeiro momento, na primeira vez que a doença se manifestou, foi assintomático. Às vezes nem sabe que teve a doença. Nessa reinfecção, ela também vai ser assintomática ou ela pode manifestar os sintomas da doença? Ao mesmo tempo, doutora, de forma contrária, uma pessoa que na primeira manifestação foi sintomática, teve sintomas mais fortes, de repente foi até internada. Numa reinfecção, ela pode ser assintomática ou ela continuaria sendo sintomática? Bom, a primeira reinfecção que foi reportada, que foi 24 de agosto, ocorreu com uma pessoa que manifestou a doença no primeiro momento, ela era sintomática, e ela só descobriu que ela estava infectada novamente porque ela fez uma viagem a trabalho e quando essa pessoa entrou no país de origem, foi feito o teste e deu positivo. Então, essa pessoa ela teve a manifestação do sintoma na primeira vez e não teve na segunda. E fizeram os testes. A gente teve um probleminha de conexão, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente volta com a cientista falando sobre o novo modelo matemático que prevê o caminho da Covid-19 e sobre a reinfecção. Não sai daí, um minutinho, eu volto já já. O ND está de volta, nosso assunto de hoje, reinfecção da Covid-19. Sobre isso a gente está conversando com a doutora Cristiane Battistella, física e cientista da USP. Doutora, a gente estava falando no bloco anterior, antes de cair a nossa conexão, sobre a possibilidade de uma reinfecção, uma pessoa que no primeiro momento foi sintomática, no segundo momento ser assintomática e vice-versa. Gostaria de entender um pouquinho melhor se é possível isso, ou se ela é sintomática, na segunda vez ela também será sintomática. Bom, o primeiro caso que foi notificado de agosto, a pessoa manifestou a doença de forma sintomática a primeira vez, foi fazer uma viagem a trabalho e quando entrou no país onde faria o trabalho, precisou fazer o teste e detectou que estava novamente infectada sem a pessoa ter o sintoma. Então, já teve um caso registrado com esse comportamento. No Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo, alguns colegas de trabalho que foram infectados na primeira vez, manifestaram os sintomas na segunda vez. Então, não tem um padrão, Roberta. Tudo indica que pode acontecer as duas situações, que a pessoa pode ter uma segunda reinfecção sintomática ou assintomática. E a gente pode ter o aumento, então, desses números nessa flexibilização agora, né? A gente está se falando em alguns locais já a abertura das escolas, a abertura do comércio num horário maior. Enfim, isso tudo pode estar aumentando os números de reinfecção? Na verdade, o que a gente consegue mostrar é que se a reinfecção ocorrer como os modelos mostram, haverá um aumento de infectados, mas que não chega a ser igual o que aconteceu no primeiro momento do pico, né? Então, é necessário, nesse momento, perceber que a reinfecção ela é possível, que a imunidade adquirida é uma imunidade temporária e não permanente, e a preocupação do indivíduo precisa ser em relação aos danos provocado pela carga viral. Então, e não o fato de eu falar, estou infectado ou não estou infectado, vou à rua, não vou à rua. E sim as sequelas que esse vírus tem no organismo, que não são poucas. Doutora, existe uma perspectiva de em quanto tempo a pessoa pode ser reinfectada e quantas vezes isso pode acontecer? Já tem alguma ideia em relação a isso? Bom, quantas vezes isso pode mostrar é que quanto menor o intervalo de tempo entre a pessoa estar imune num primeiro momento e voltar a ser suscetível, mais próximos os casos de aumento de infecção serão. Então, por exemplo, se o
Se o infectado voltar a ser suscetível após 100 dias de ter infectado pela primeira vez, eu não tenho um grupo de infectados aumentando tão próximo quanto um infectado, podendo voltar a ser suscetível em 25 dias, o grupo dos infectados tem um aumento um pouco maior, mais próximo desse momento que vivemos. A senhora pode repetir novamente, então, quanto tempo? Não, nós não sabemos, na verdade, quantas vezes uma pessoa pode ser reinfectada. Okay. Mas o que nós sabemos é que quanto menor o intervalo de tempo para que uma pessoa volte a ser suscetível à infecção, mais próximo e mais alto é o pico da segunda infecção. Então, por exemplo, se eu tiver uma pessoa que adquiriu a doença e após 100 dias ela voltar a ser infectada, eu tenho a propagação do vírus de um jeito na população, tal que o segundo aumento de grupo de infectados ocorra um pouco mais distante deste momento. Agora, se o segundo infectado voltar a ser suscetível no intervalo de tempo menor, por exemplo, 25 dias, o grupo dos infectados volta a aumentar muito próximo deste momento atual que nós vivemos. Ok. Doutora Cris, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso ainda nas pesquisas da Covid-19. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Um abraço. Até mais.